Olá galera, tudo beleza? Vocês na estrada por aqui. Quando a gente conta que mora em um motorhome, que vive em um motorhome com mais 4 crianças, quase ninguém acredita. Alguns nos chamam até de quê? De loucos, né? Dizem que somos loucos. Com um pouco de razão, tem que ter um pouco de loucura para encarar tudo isso. Essa é uma série de 5 vídeos que iremos lançar. Irá subir no YouTube para vocês acompanhar e conhecer um pouco mais da nossa história, nossa trajetória, como é viver no motorhome. Como decidimos, né, viver em um motorhome, como decidimos mudar esse estilo de vida, né? Sim, sim. Que é um estilo de vida bem diferente. Bem diferente do tradicional. E por isso algumas pessoas, parentes próximos e até os distantes, nos chamaram de louco. E que alguns estão juntando dinheiro para comprar motorhome hoje, né? Meu pai é um deles. E se ele assistir esse vídeo, ele vai saber que é ele. Então, galera, fica com a gente, né? Ele é o João, eu sou a Carol. E agora vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história. Vamos lá? Então, vamos começar do começo. Sim, como... Partir do princípio. No início, né, a gente vivia uma rotina normal como qualquer outra pessoa que vive numa casa fixa, né? Tínhamos trabalhos fixos, escola das das crianças eram fixas, ainda são fixas, né? Porque o João e o Gabriel estudam em escola fixa ainda. Mas era tudo uma rotina, né? Eu tinha confeitaria, o Batista tinha refrigeração, né? Os clientes dele. Clientes já antigos, bem sólidos, era uma empresa bem sólida, que eu mantinha minhas despesas, tudo tirava de lá. Mas a gente resolveu deixar tudo de lado e seguir essa ideia louca de motorhome. Só que antes disso, pessoal, o que acontece? Tinha uma vida, né? Tinha vida. Todo mundo tinha suas vidas. Na pandemia, eu me divorciei, né? Na pandemia, me separei, era casada, não com o Batista, com o João Batista, né? Eu era casada, me separei, fiquei sozinha naquela época da pandemia, aquela correria toda e tal. E o seu João? Eu também era casado, né? E fiquei viúvo na pandemia, fui mais uma vítima, né, da pandemia. Eu perdi a minha esposa, né, minha primeira esposa, e com um baque a mais, porque eu não só eu perdi a esposa e ganhei 2 crianças recém-nascidas. Então pra mim, uma já dá trabalho, imagine em dose dupla, né? Gêmeas, né? Gêmeas, que é a famosa Elisa e Heloísa que vocês conhecem. E eu já tinha mais o João com 4 anos. Então pra mim foi um baque assim muito forte, muito pesado mesmo. E naquele momento meu ali, né, de luto, minha mãe foi pra me ajudar, alguns parentes. E aí até que então a vida teve que continuar. E nessa que a vida pandemia foi passando, né? As coisas foram voltando ao normal. Sim. E aí nessa que teve que continuar, eis que aparece na minha vida Dona Caroline. Né? Esse demais. Poço de paciência. Eu tô paciência mesmo. Mas assim, né? A pandemia, o Batista ficou viúvo. Eu fiquei solteira na pandemia. Acho que bem no início, sei lá. E acabou que a gente não se reencontrou. Nós somos da mesma religião. Já se conhecia assim, de vista. Sabia quem era, né? A gente sabia da existência de cada um, mas não tinha contato, não tinha amizade, nem nada. Mas com a morte, né, da mãe das crianças, já acabou que eu fiquei sabendo mais notícias dele. Ele não de mim, lógico, né? Mas eu sempre ficava sabendo notícia e tal. Depois da pandemia eu comecei a trabalhar num restaurante japonês e foi quando a gente acabou mantendo um pouco mais de contato, porque eu convidei ele pra ir no restaurante japonês que eu trabalhava, porque eu ganhava comissão. Então eu convidei várias pessoas, ele acabou indo e a gente acabou se aproximando nessa época aí. Na época as meninas tinham 6 meses, 5 meses mais ou menos, né? Era pequenas. O João Henrique tinha 5 e eu morava mais o Gabriel, né? Que é o meu rapaz que hoje tem 16 anos.
Na época eu tinha aí 11 anos, 12 anos mais ou menos. Então foi quando a gente acabou se envolvendo mais, mantendo contato, fomos conversando e tudo. E então, foi extremamente rápido, quando a gente se viu, a gente já tava até morando junto. Foi coisa assim, depois que a gente começou a namorar, foi 18 Foi um longo dias. tempo, 18 pra, dias. pra gente morar junto, né? Pois é, gente. A gente conversou durante aí mais ou menos um mês, só que quando a gente começou a namorar, foi 18 dias nós estávamos morando junto. Foi assim, ó, muito rápido, né? E, próximo, acho. Quando a gente já estávamos morando juntos, né? Eu, particularmente, eu não sabia nada de motorhome. Gente, eu acho assim, é incrível isso, porque a gente já assistiu o Scooby-Doo, né? Que eles viajam ali, faz as coisas num... Meio que um motorhomezinho ali, né? A vanzinha deles. Né? E provavelmente eu já vi filmes com motorhome, mas eu não conhecia essa palavra. Mas passa muito despercebido, né? Acaba Sim. que passa muito despercebido. Porque pra mim também foi assim. Eu não conhecia essa palavra. Ah, motorhome. O que é um motorhome? Meu primeiro contato com o motorhome foi com o João Batista. Ele virou pra mim e falou assim, vamos morar no motorhome? Eu falei, o que é isso? Ah, morar num carro e não sei o que e tal. Eu falei, tá louco. Eu pensei disso desde ele. Falei, tá louco? Eu falei, vou nada. Eu tinha confeitaria física, né? Dependia daquilo. Eu já tinha trabalhado na área de educação infantil, mas nem era um serviço também que dava pra trabalhar de forma online. E nem eu sabia trabalhar de forma online. Então eu falei, não vou. Querendo ou não, uma das coisas que eu até comentei com o Batista, né, foi o quê? Falei, Batista, tem que pensar o quê? Querendo ou não, hoje nós temos uma qualidade de vida, uma certa qualidade de vida. Os meninos têm uma qualidade de vida boa. Pra gente simplesmente pegar esse tanto de menino, que são 4, e colocar aí dentro de um carro pra poder sair viajando. Nós já fizemos a loucura de juntar 4 crianças, né? Um pré-adolescente, um de 5 que tinha acabado de perder a mãe e 2 bebezinhas de 7 meses. Nós tínhamos acabado de juntar toda essa galera que tinha quase virado uma bomba, prestes a explodir. Imagina então colocar esse tanto de gente em um carro. Dentro do mesmo carro, né? E aí foi aí que ela falou assim, tá, me apresenta esse projeto, como é que a gente vai viver, se nós não vai passar fome, se nós não vai passar necessidade e tal, como é que vai ser essa casa dentro. E aí foi quando eu mostrei pra ela, como eu já tinha, já vinha de 8 anos que eu vinha cultivando e vendo vídeo, via vídeo, então eu tive que dar uma remoldada, porque eu sempre assistia os combeiros, a galera das vans, e aí eu falei, não, tá, essa é a galera, nós precisamos de um ônibus. E aí a gente começou a pesquisar até começou ônibus. A pesquisar, você lembra? Isso. Que a gente pesquisou micro-ônibus. Aí o que eu fazia? Eu pegava ali a metragem do ônibus, desenhava, no papel mesmo, e desenhava ali mais ou menos como ficaria. Eu falei, Batista, não dá. Porque assim, a gente até via muita gente que viaja de Kombi, de van, de micro. Mas uma coisa que eu sempre comentei com o Batista o casal tem que ter sua individualidade. Tem que ter um quarto só pro casal, porque não adianta, tem que ter, senão acaba perdendo. Ah, mas tem muita gente que viaja. Sim, tem, e a gente respeita, mas eu acho que o casal tem que ter sua individualidade, sua privacidade. Querendo ou não, eu não sou mãe biológica do João Henrique. Como é que o menino ia me ver ali trocando de roupa, alguma coisa assim, né? Não rola. Também tinha o Gabriel, que já tá ficando rapazinho. Eu pensei, não dá. Uma das outras coisas que a gente sempre comentou era a parte do banheiro, né? Que foi ali que eu falei, não, tem que ter um banheiro, tal. Tanto que ela foi totalmente contra, né? Ao porta-pote. Ao porta-pote. Ela falou, tá, e o vaso? Eu falei, tá, vai ser um porta-pote. Mostrei o porta-pote. Eu não vou fazer minhas necessidades dentro desse trem, esse pinico, não sei o que. Eu falei, tá, então a gente coloca um vaso. E nós colocamos, eu falei, você vai comprar o vaso com o seu dinheiro. Certo, tá? A gente comprou um vaso de porcelana, igual esses vasos Deca de banheiro mesmo. Gente, compramos, adaptei dentro do banheiro, do jeito que ela queria. Tentei deixar assim o máximo possível próximo o mais parecido de uma casa. E teve um certo conforto até certo tempo que ela percebeu que não dava certo. Que o vaso não dava certo. Ele consome muita água, né? Pra aquele banheiro que a gente fez. Então, tipo assim, a gente foi e substituiu por um porta-pote nesse motorhome. No meio da viagem, né? No meio da viagem. Tipo assim,
Passamos, um amigo nosso emprestou, falou, eu tenho um porta-pote ali no meu motorhome que eu não tô usando, que eu troquei. E aí ele foi e falou, eu te empresto ele. Aí quando ele me emprestou, e aí a gente já passou a usar o porta-pote, tá? Só um detalhe, essa minha aceitação pelo motorhome não foi de cara, né? O que acontece? Ele veio e ele ficava ali na minha cabeça e tal. E eu via sempre ele vendo vídeo. Até um dia que eu cheguei pra ele e falei, vamos fazer o seguinte, me mostra uma proposta onde dá realmente pra viver dessa forma, porque eu não ia... tipo assim, eu demorei muito pra construir uma clientela bacana de confeitaria naquela época, e eu tinha clientes. E eu pensava, porque eu não vou sair por aí pra deixar os meninos passar necessidade, sabe? Aí tinha a questão da escola, eu não conhecia de homeschooling também, fui pesquisar. Eu lembro que na época nós fizemos uma reunião com uma escola, como é o nome daquela escola? Acho que foi o João Maria, né? Não. Foi o João Maria, sim. Instituto... Ave Maria. Ave Maria, isso. A gente ainda fizemos uma reunião com o pessoal do Instituto Ave Maria, porém a gente não gostou de algumas coisas e aí a gente optou por não colocar. Os nossos meninos fizeram homeschooling durante 1 ano, né? Então, tipo assim, nós tivemos essa experiência... E foi um diferencial pra gente. Muito grande, sim. O diferencial foi muito grande. Eles aprenderam, assim, anos-luz. Foi uma explosão de aprendizado pra eles. Exatamente. Aí foi quando a gente... E outra coisa, questão de trabalho, né? Eu não sabia nada digital, nada. Fui pesquisar. Aí eu anotei Eu lembro de eu ter anotado ali várias coisas que dava pra trabalhar, né? De forma remota. Tipo, dropship, afiliado, e-books, tanta coisa que eu pesquisei que eu já nem lembro mais. E fui testando as coisas. Uma das primeiras coisas que a gente testou foi o Drop, né? O Drop. Eu fui lá, aprendi a fazer páginas de captura de venda, aprendi a selecionar os produtos, até que eu cheguei em um momento que eu vi, eita, isso aqui não funciona. Porque, pelo menos no curso em que eu estava, né? Não vamos falar o nome, que nós não tem dinheiro para pagar o processo. Gente, eu não vou falar porque realmente eu não tenho dinheiro para advogado. Pelo menos no curso em que eu vi, e chegou em um certo momento que as avaliações eram compradas. Você tinha como montar ali a página de captura, além de page, e como você não tinha vendas ainda, as avaliações eram compradas. E aí, como na confeitaria eu tinha feito um curso de gestão financeira, muito básico, mas eu fiz, a gente aprende que a maioria das empresas tem até 30% de lucro. Quando eu ia fazer o cálculo, por exemplo, essa garrafinha aqui, vou botar na minha loja de dropship, e se eu comprei ela R$2, e se eu botar 30%, não vai bater os custos de uma landing page, do transporte, de não sei o que e tal. Eu falei, gente, isso não dá. Isso não dá. E aí eu falei, Batista, aqui nós temos que vender x pra bater tanto, pra não sei o que. Aí foi a primeira quebra de decepção, foi isso. Eu fiquei muito, muito chateada. Eu falei, velho, isso aqui não dá. Foi quando eu fui pesando outras coisas. Só que te abriu a porta. O que acontece? Abriu a porta para outras coisas. Sim. Porque até então ela nunca tinha parado para pensar no marketing digital. Isso foi quando ela descobriu, estudando o dropship, que para fazer o dropship ele ia ter que estudar o marketing digital. E assim, o marketing digital que ele tá falando é o que? É o tráfego pago e a parte de estratégia de conteúdo, que é social media. Cuidar ali de redes sociais de outras pessoas, e né? Toda empresa precisa. Foi aí que, tipo assim, a procura do dropship foi interessante porque abriu o olho para essa outra profissão, que é uma profissão, né, já que nos ajudou bastante na estrada. Nos Sim. ajuda, né, ainda. Nos ajuda bastante. Boa né? parte da nossa renda vem daí. E aí, gente, então, mostrei o projeto pra Carol. Ela topou. Eu falei, tá, e agora? A mulher topou. Agora eu preciso do ônibus, tá? Eu preciso da grana. A grana em mãos eu não tinha. Eu falei, tá, eu tenho um projeto, um sonho. E uma doida. E uma doida que topou. Que... Falei, tá, o que eu posso fazer? Eu tinha uma Kombi, eu tinha um carro particular, importado, e eu tinha uma moto 600 cilindrada. Falei, vou vender, velho. Peguei o carro, anunciei. Venda ou troca por um ônibus, tal. Apareceu uma outra doida lá que, tá, eu quero, pá, negócio pra lá, negócio pra cá, pau a pau. Eis que eu acordo no outro dia, que eu abro minha janela
me deparo só com o teto daquele ônibão grandão na porta da minha casa. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Aí pra quem falei, cara, por que tu não me impediu? E ela, mas se eu não queria a motorhome, é isso aí. E esse ônibus ficou o quê? Uns 15 dias parado sem não fazer nada lá na porta de casa. Ficou até mais, né? Ficou até mais do que isso, porque a gente precisava organizar todo aquele ônibus, limpar ele, ver se tinha ferrugem, se tinha madeira estragada. E aí tinha, fazer né? Orçamento, né? Pra começar a fazer coisas. orçamento. Mas foi muito louco, velho. Foi Entendeu? muito louco. Mas foi muito assim, pega e vamos. E é uma coisa que eu não aconselho todo mundo pegar e vamos. Apesar da gente estar procurando a maneira de sobreviver, nós estava, mas a gente não tinha nada pronto ainda. Não, nós tínhamos à vontade. E uma coisa assim, uma coisa que fez a gente montar esse roteiro de vídeo pra vocês é o quê? Quando a gente estávamos, né, conversando sobre isso, pesquisando e tal, aí foi quando eu comecei a entrar no YouTube e pesquisar também sobre famílias que viajavam de ônibus e motorhome. Famílias grandes lá, nossa. Famílias grandes, porque o que acontece? Quando você entra aqui pro YouTube, nos vídeos, nas redes sociais e tal, você vê muita gente, você acha muita gente. Só que você acha casal, você acha homem só em Kombi, ou até mulher, que agora eu já tô vendo, na época eu não achava muito, mas você não achava ônibus, que é o grande. Família, custo de vida, como é que eles fazem. E outra, o que acontece? As pessoas não falam ali a real, o que realmente acontece e o que não acontece. Porque uma coisa é você montar um planejamento. Dá um exemplo pra vocês. Hoje mesmo, já é domingo, né? Estamos gravando hoje, pra postar hoje. E veio um casal aqui. E a gente até comentou com esse casal que o nosso objetivo era viajar de 30 em 30 dias. Não, passar 30 dias em cada cidade. Em cada estado, né? Mais ou menos isso, né? A gente sabia que em alguns locais tem que passar mais, porque alguns estados é um pouco maior. Mas nós fomos quebradas as pernas bem no início. Bem no início, né? Que não dava, né? Não dava. Primeiro porque nosso ônibus era grande, consome bastante combustível. A família é grande, o gasto é grande. A família é grande, os nossos gastos são grandes, querendo ou não. A gente sabia uma média de gastos lá dentro de Goiânia. Só que Goiânia, o que acontece? Tem muita feira, então acabava que... O custo de vida muda de estado para estado. Sim, o nosso custo de vida lá tinha água, tinha energia, tinha outras coisas, mas a questão da alimentação não era tão cara assim, não pagava aluguel. Não pagava aluguel. Morando no motorhome também não paga aluguel. Não paga. Água, energia, aluguel, essas coisas não. Mas de estado para estado, de local para local, as coisas acabam que diferenciam muito. E muito mesmo. Dá um exemplo. Hoje a gente tá aqui em São Luís, tem coisas que a gente vai no mercado, eu até brinco, nossa, vontade de comer uma linguicinha de churrasco que eu comia lá em Palmas, que é uma marca específica, né? E aqui não tem. E a gente se deparou com esse tipo de coisa. Mas assim, né, resumidamente, foram mais ou menos 1 ano de construção desse motorhome, desse primeiro, né, motorhome. Nós fizemos todo um planejamento, que muita coisa não saiu como a gente pensava. A gente pensava em pagar pra fazer algumas coisas. Quando deu na hora, a gente viu que, tipo assim, não dava pra pagar. Falamos, cara, vamos ter que fazer nós mesmos. Exatamente. Pra economizar. Foi aí que eu botei a mão na massa pra fazer tudo. Então, tipo assim, eu mais a Carol, o primeiro motorhome, a gente fez tudo. A única coisa que a gente não fez foi de arrancar os bancos. Sim. Porque a gente vendeu os bancos, a gente vendia mais barato pra pessoa ir lá e arrancar. Então a pessoa falava assim, eu queria 10 bancos. Cara, vem aqui e arranca. Você pode vir aqui e tirar, gente. Eu tenho as ferramentas aqui. E os bancos eram pesados pra caramba, e eu trabalhava. E difícil pra tirar lá de dentro também, era bem difícil. Então, tipo assim, mas o resto, a gente fez tudo, de móveis, cada parafuso, cada estresse. Mangueira, cada estresse. A gente começava a mexer 8 horas da noite e ia até 2 horas da manhã cortando madeira na porta. Inclusive tem até fotos e vídeo aqui que a gente vai colocar aqui. Então assim, foi tudo a gente que fez. Parte elétrica, parte hidráulica, instalação de placa solar. A gente fez tudo. A gente não terceirizou nada. Até quando o motor estragou, o 6 cilindros, lá em Brasília, foi a gente que fez. Entendeu? Tipo assim, porque eu ligava pro mecânico, 25 mil, ligava pro outro mecânico, 30 mil, ligava, pá. Falei, cara, não tem condição de eu pagar um valor desse. Eu vou ter que fazer. 15 dias de YouTube, conversei com um amigo, César. César, eu vou te ajudar.
você vai me pagar bem menos pela ajuda. Ele é um mecânico, Ele é um né? Que até mecânico. fica ali em Brasília, Isso, fica lá na na Concha. Concha. E aí o César foi, tá, vou te ajudar, João. Aí, tipo assim, é interessante, que a ideia dele era me ensinar a fazer. Então ele me orientava ali. Aí ele, ó, você vai lixar o cabeçote aqui, pá, na lixa, tá. Você tem maçarica aí? Falei, tem. Então vamos bater um calor aqui na camisa, ver se não rachou. Então, tipo assim, eu botei a mão na massa em praticamente tudo. E aí a gente montou esse motorhome. Terminamos por parte, né? Banheiro ficou pronto, tinha água, tinha energia, não tinha uma instalação mais ou menos que a gente fez, botamos algumas tomadas e era isso, e tinha um sonho. E a dona Carol falou, cara, nós tem banheiro, nós tem fogão e tem as camas, vamos embora. Falei, meu Deus, a mulher é mais doida que eu. E aí era ela que já tava assim, envolvida demais. Envolvida pra caramba no projeto, né? E aí ela falou, vamos pra Brasília. A gente foi pra Brasília. Você quer acrescentar alguma coisa? Dessa parte? Não, a gente... Quando foi pra sair, né, houve quase que uma desistência. Meu amigo, sim, você queria adiar a saída, lembra? Sim, porque eu não tava tudo pronto. E eu sou o tipo de cara que eu gosto de sair com tudo pronto, né? Que eu adio. Só que a Carol não era assim. Então, tipo assim... Ó, no meio de todo desse percurso, todo esse período aí, houve quase que 2 mudanças. A primeira foi quando ele virou pra mim e falou que ia trabalhar ia começar a fretar, né, o ônibus. Você lembra? Mas isso bem antes de desligar, bem de desmontar, antes, né? sim, justamente. Ele virou pra mim e falou assim, porque eu vou fretar esse homem, vou começar a botar ele pra aluguel, pra Eu fretar, meio que me arrependi. tal. Aí eu falei, como é que é? Falei, não, você não vai não. Fiquei pensando comigo, falei, rapaz, o cara me convenceu a morar dentro de um ônibus. Fez eu assistir 1 milhão de vídeos. Fez eu assistir um monte de vídeo, fazer deslumbrada pesquisa. E viajar e acordar no meio do rio. Escuta. Acordar na beira da cachoeira. E nós Entendeu? viajava na maionese, né? Então, tipo assim, ele virou pra mim e falou assim, não, me fez fazer reunião com escola, com negócio de homeschooling, aprender a fazer página de captura, fazer landing page que eu não sabia, estudar um monte de coisa pra pensar que não, virar pra mim e falar assim, não, eu vou começar a fretar o ônibus. Falei, como é que é? Eu falei, tá bom. Já tinha um frete quase pronto já, que o pessoal da igreja lá do Caneta. Isso, é verdade. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, não vai não. Pensei comigo, né? Um dia ele foi trabalhar, e eu também não falei nada não, deixei. Ele foi trabalhar, eu fui lá no ônibus, tirei foto dos bancos e anunciei os bancos no Marketplace. Falei, vou anunciar esse banco tudo. Aí anunciei, o povo começou a entrar em contato. Vi os preços, né, que tava mais ou menos, anunciei até um pouco mais baixo. E aí o pessoal entrava em contato, eu falei, ó, eu vendo, você quer quantos? Tantos, tal, tá bom. Eu falei, sim, os bancos tá bom, tal. Separei alguns, né, porque alguns ia ficar para o nosso uso. Eu falei, olha, mas você tem que vir buscar e tem que desparafusar tudo e tirar, porque eu não tiro nada. Não pode deixar, tal. Um cara veio e levou quase tudo. Você chegou, ele, meu amigo, o que é isso? Eu falei, eu tô vendendo os bancos. Aí ele, como assim? Eu falei, você não queria morar no motorhome? Pois agora você vai morar no motorhome. Não é isso? Não é esse seu sonho? Eu falei, agora você vai. Eu falei, não. Eu falei, Batista, você tá achando mesmo que você vai sair por aí, dirigindo um ônibus pra carregar os outros de um lado pro outro e eu vou ficar em casa com 4 crianças sozinha? Na época as meninas eram pequenas, ela já tinha mais ou menos 1 aninho já. Elisa e Heloísa. Era bem meu dia mesmo. O João Henrique tinha 5 anos, 5 para 6 anos. O Gabriel tinha 12 por aí, 10 para 12, sei lá. Nem me lembro direito. Falei, não vai não, nós vamos construir esse ônibus agora. Ele, eita, pensou, você acha que ele imaginou assim, meu Deus. Aí foi quando ele me ajudou, né, tirar mais alguns bancos de lá, tudo. Organizar, limpar, a gente foi, limpou. E foi mexendo, tirando. Falei, agora ele vai. Não era isso que você queria? Agora vai. E depois foi na saída, né? Nós já estávamos com as coisas dentro do ônibus já. E ele virou pra mim e falou assim, nossa, é melhor esperar, né? Até o final do ano, não sei o que e tal. Falei, não. Agora nós vamos lá pra Brasília. Por quê?
Brasília é um local onde Uma estrutura muito boa. tem uma né? estrutura bacana, tem ponto de água, tem ponto de energia, tal. Falei, não, nós vamos Tinha ficar... muita gente que conhecia bastante Sim. motorhome. Um detalhe, gente, um detalhe aí que acontece. Quando a gente tava nessa organização aí, um dia nós pegou a Kombi, lembra disso? Sim. E a gente foi lá pra Brasília pra conhecer o ponto de motorhome. Isso é uma coisa que a gente costuma muito fazer, ou ir, ou pesquisar, ou olhar no Maps, né? Hoje a gente já não faz muito isso, né? Porque não tem como A ir e gente voltar. adquire, porque com o tempo você adquire uma experiência. Você já não precisa mais ir no local. Sim. Tem aplicativos que tem fotos recentes. Tem pessoas que estão sempre passando, Tem querendo ou não, a pessoas, gente conhece, entra, né? aí, com o passar do dia, né? A gente entra em grupos, conversa. Então tem os aplicativos, tem um específico chamado Overlander, mas eu nunca vou só pelo Overlander. Então, tipo assim, vamos pra Palmas. Aí eu abro o aplicativo em Palmas, olho os locais. O local que me agrada mais é aquele que a gente vai. Só que fora isso, aí eu ainda vou mais no Google. Eu vou lá no Google Eats, que é aquele que Tem os grupos também de que motorhome, você né? olha o ambiente ali, a última vez que o carro do Google passou. Olho as fotos do ambiente, do local, que aí a gente tem uma noção melhor de como é o local. E assim a gente vai. Quando a gente vai, a gente já sabe se tem água, se tem luz, se tem ponto de internet, se é perigoso, se não é. Então assim a gente vai para esse local já e a gente conversa com outros viajantes que já passou por aquele local. A gente manda, gente, alguém já passou ali por Palmas? Alguém tem notícia de um ponto de motorhome bom? Meu amigo, aí vem uma enxurrada de informação, aí você só tem que filtrar e ver qual que é o melhor e qual que vai atender melhor Só as que expectativas. o Overlander, ele nunca falha, né? A gente sempre Não, usa ele. o Overlander nunca fala. Igual, por exemplo, quando a gente chegou em Palmas, A gente mesmo alimenta ele, né? Sim. Os próprios viajantes alimentam Quando ele. chegamos em Palmas, a gente fomos lá pra Praia da Graciosa e tinha umas informações lá, tal, a gente só confirmou as informações. E sempre foi assim, nunca tivemos problema em locais de chegar. E nisso já estamos aqui, né, gente? 2 anos e meio. 2 anos e meio, né? Na estrada. Já construí motorhome, já trocamos de motorhome. Já passamos várias situações, né? Desagradáveis, agradáveis. Já, minha menina. Tanta coisa já aconteceu. Nossa senhora, menino que some de madrugada. Mas isso vai ficar pra outro vídeo. Isso aí. Nós vamos falar do domingo que sumiu de madrugada. Não sei. Vai ficar pro outro vídeo. Melhor não. Porque não envolve isso aí, né? Não, mas não precisa falar. Isso aí. Isso aí, gente. Vai ficar pro próximo vídeo. Esse vídeo foi mais pra explicar como a gente se conheceu. E como a foi gente essa se ideia, juntou, né, como gente? foi a Porque ideia, como a ideia surgiu pra Carol, né? muita gente pergunta muito isso pra gente. Nossa, mas de quem foi a ideia? A ideia sempre foi do Batista. O louco sou eu. Não, ele é o dono das ideias e eu executo. Na verdade é essa. Você tá tirando. Ele sempre vem com as ideias. Não, mas é verdade. Ele sempre vem com as ideias. As ideias realmente, nossa, bora fazer assim, tal. Só que aí, eu sou aqui, quer fazer, então bora. Aí ele vem com as ideias, eu sou a louca do que vai. Na brincadeira, eu acho que ele imagina assim, não, ela não vai querer, não. Ela vai que, vai fazer isso não. Aí, Não, aí quando eu falo, não, rapidão, aí quando eu falo, bora, aí você pensa, foi igual quando você acordou de manhã e viu que tinha um ônibus na porta da sua casa. Foi Você igual, viu bem foi meio como é que eu acordei naquela penumbra, assim, abrindo o olho, assim, e eu lembrei que eu tinha feito negócio, mas pra mim era como se eu tivesse sonhado que eu tinha feito o negócio. Quando eu olho pela janela, Sonho realizado, querido. o meu sonho tava lá na porta. Meu Deus. E, não, só te cortando, eu ia te cortar agora pra dizer. Tá. Só pra concluir e encerrar esse vídeo. Então, resolvemos que ia pra Brasília. Eu já tinha alugado a casa, velho. Antes de terminar o motorhome, eu já tinha alugado a casa. E nós já, tipo assim, coisa de 15 dias antes, eu já tinha recebido o primeiro aluguel. O cara, pra garantir, porque o que acontece? O aluguel tava barato, ele tava cobrando barato. E era uma casa grande, tudo mais, Confortável. tal. Confortável, ar-condicionado, ventilador, área de serviço, corredor pela casa inteira, Churrasqueira, né? gramada. Churrasqueira. O cara foi lá e pagou logo. Gente, foi tão louco isso que nós estávamos terminando de tirar as coisas de dentro Nós tava botando os trem dentro do motorhome o cara tava entrando com as coisas dele. com as coisas dele.
Foi E, assim. tipo assim, ele expulsou nós da nossa casa mesmo, sabe? Então, tipo assim, Literalmente. nós foi expulso. E aí o cara entrando, nós entrando pra dentro do motorhome. Mas na minha cabeça, na minha ideia, nós não ia sair agora, velho. Não era nosso pensamento sair agora. O combinado era julho, hein? O combinado era, mas tipo, você sabe aquela coisa que, tipo assim, cara, nós estamos indo embora, velho. Sabe? Você não. E um detalhe que a gente até esqueceu de falar, olha só. Nós ainda morou 3 dias na porta lá. Sim. Quando eu me separei e tal, eu tinha uma casa lá em Goiânia também. E eu queria comprar parte do meu ex-marido, né, da casa, ele não quis vender e tudo mais. Eu falei, não, ok. Na época, quando eu ainda estava morando sozinha. O meu objetivo não era morar em motorhome, meu objetivo era morar perto do mar. Eu sempre comentei comigo mesmo, né, era um plano meu, mas do meu filho, Gabriel. Porque, gente, biologicamente, eu só tenho o Gabriel. Os outros 3 são do Batista, biologicamente, né? Hoje é todo mundo, né? Elisa, mas Luísa, biologicamente. A Elisa fala biologicamente. Minha mamãe é biológica, meu papai é biológico. Então, tipo, o meu objetivo era vender a minha casa, me organizar, né? Na época eu tava mexendo com a habilitação e tal. E eu ia embora pro litoral. Eu sempre comentei, eu vou embora pro litoral. Era uma coisa que eu comentava comigo mesmo, conversava com o Gabriel e tal. Eu vou embora pro litoral. Então, morar no litoral é bom. Então, tipo, eu queria ir pro litoral. Não queria morar em motorhome porque eu também não conhecia esse estilo de vida. E o Batista estava se organizando para ir embora também pro litoral. Eu ia pro Espírito Santo. Com as 3 Me crianças. aí com as 3 crianças. Eu tinha já uma proposta de emprego lá, né? Entendeu? Então ele ia embora e eu também ia. Só que eu ia embora só depois que eu vendesse a minha casa. Porque não fazia sentido pra mim ficar com uma casa alugada só pra pagar as prestações dela. Porque minha casa era financiada. Então, tipo, eu tava esperando, né? Pra poder vender e ir embora. Seguir a vida. Seguir minha vida, né? E aí foi quando a gente acabou se encontrando. E aconteceu tudo isso, né? Tudo que a gente contou pra vocês. É o que eu falo. Muita gente acha que é... eu vou morar no motorhome. Bora. E não é assim. Não é assim. Antes de você morar no motorhome, tem todo um planejamento financeiro, uma organização, conversa com os mais velhos. As menorzinhas até que nem tanto, porque elas eram 2 bebês de 1 ano. Então, pra elas tanto faz como tanto fez. A gente conversou com os meninos. Eu acho que assim, na hora, nem eles entenderam bem. Não, mas eles ficaram mega empolgados, né? Sim, a empolgação deles era de passear, menino. Gosta de passear, de viajar, de sair por aí. Vamos passar não sei aonde. Eu falei, vamos. E nós vamos passar. Vamos. Então, tipo, tava todo mundo muito empolgado naquela né, aquela loucura ali e tal. E aí, quando eu saí, não, nem sabia bem. O menino não tem aquela noção. Quando as coisas vai acontecendo, que a gente, né, vai vivendo aos poucos, né? E é isso, galera. E nem tudo que a gente planeja sai do jeito como a gente planejou. Exatamente. Passamos 3 dias na porta de casa, depois de mudar pra dentro do motorhome. Sim. Na verdade, eu não sabia o que fazer da vida. Não, tinha algumas coisas pra organizar. Tinha algumas ainda. coisas, eu falo assim, mas tinha. Mas nós estávamos bem perdidos. Fomos denunciados pro Conselho Tutelar, tá? Fomos denunciados. Nós já estávamos morando dentro do motorhome quando nós foi denunciado. Nós Mas, na porta de casa. Isso vai ficar pro. Acho que é o 3º episódio nosso. Que Não, essa parte do Conselho Tutelar, vamos deixar pra lá, né? Só se nós foi denunciado. Porque ele estava morando dentro do ônibus, era um ônibus, disse que era um ônibus velho e tal. Mas tudo certo. A moça do Conselho Tutelar segue a gente no Instagram, pediu dicas de como construir um motorhome. E tinha um projeto também de construir um, então, tipo assim, o tiro saiu pela culatra. Então dá para encerrar esse assunto do Conselho Tutelar por aqui. E aí a gente seguiu para Brasília, que vai ficar para o próximo vídeo, que vai sair domingo que vem às 17 horas. Não perca, se inscreve, compartilha, aciona o sininho lá. O sininho, gente, tem que ficar preto. Você toca ele uma vez, aí vai estar acionado. Aí você toca de novo, ele vai ficar pretinho. Quando ele ficar pretinho, toda vez que a gente lançar um vídeo no YouTube, vai ser avisado para vocês. Vai ser outra coisa também sobre o YouTube aí, galera. Nós estamos com uma comunidade no YouTube, tá bom? Essa comunidade é somente para inscritos. Então, tipo, vai lá na comunidade, comenta. Se tiver alguma pergunta, eu acho que pode até fazer publicação. Sim, também lá, uma foto sua, pra gente te conhecer, pra gente saber quem é você, da onde você tá seguindo a gente.
Você pode mandar uma fotinha sua, se você tem um motorhome, manda uma Não, e fotinha do seu detalhe, motorhome. se você já conheceu a gente, tem alguma foto com a gente, pode ir lá postar. Pode ir lá e postar também. Olha, a gente se conheceu em lugar tal. Sim. Porque às vezes a gente não lembra, gente. Não é por maldade. Se a pessoa só falar... Não é por maldade. Muitas vezes, porque passa muita gente De aqui. ontem pra cá, quantas pessoas entrou aqui? Não faço ideia. Umas 50 pessoas entraram aqui de ontem Entendeu? pra Então, hoje. assim, muita gente... Porque como a gente tá no local público, muita As gente pessoas têm vem, muita tem curiosidade de curiosidade, conhecer, né? querem também ter esse estilo de vida. Então, assim, essa série de vídeos é justamente pra isso. É pra quem... Dá um norte pra quem Pra por onde quer. começar. Exatamente. Pra Pra quem quer ter esse estilo de vida, quer saber por onde começar, como começar, o que fazer, o que não fazer também. Porque no terceiro vídeo a gente vai comentar justamente isso. Coisas que não fazer pra poder, né, evitar Se erros, tornar mais né? fácil sua vida. Porque, querendo ou não, a gente só aprende errando. E a gente já aprendeu algumas coisas errando, né? E outra coisa, se você tiver alguma dúvida, você pode escrever lá no comentário, que a gente vai te responder, tá? A gente vai te responder. Se for uma dúvida muito complexa, talvez a gente te responda em vídeo, né? Mas pode ir lá, vai lá, comenta, faça sua pergunta que a gente vai te responder. E se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal, gente. Isso é importante pra Não gente. paga nada. Não paga nada, é só ir lá, se inscrever. Você não vai gastar nem sua unha. Nem, Então você vai lá e... nem a sua digital, que nós não vai pegar a sua digital. É isso aí. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.